Um instante. Ok, vamos gravar então essa primeira parte de apresentação dos intérpretes. Pode dar início, professor Renan. Tá, antes da gente começar, só um recadinho bem rapidão. Nesse episódio, contamos com 2 intérpretes de Libras. Um deles vai interpretar da Libras para o português oral, ou seja, vai dar a voz ao... Desculpa, errei aqui de novo. Antes da gente começar, só um recadinho bem rápido. Nesse episódio, contamos com 2 intérpretes de Libras. Um vai interpretar da Libras para o português oral, ou seja, vai dar voz ao que um dos nossos convidados, que é surdo, for sinalizando. O outro vai fazer o caminho inverso, vai traduzir tudo do que foi dito de língua portuguesa para Libras, ou seja, vai sinalizar em Libras tudo o que eu e a outra convidada estivermos dizendo ao longo da conversa. Assim, garantimos que essa troca chegue a todos com a acessibilidade que ela merece. Aí vocês podem gravar agora uma falinha de vocês para inserir também. Se quiser. Prefiro não. Então, agradeço. Carol, você também quer falar? Não? Então tá bom. Então, Vitor, isso aí já foi. Beleza. Vou fazer a troca aqui para inserir a Aline. Tainan, a Aline tem sinal? Aline, você tem sinal? Ok, só para saber. Você não tem contato com nenhum surdo aí na universidade, não? Aline, seu microfone está desligado. Ai, disfarça. Ei, Jesus. Não, eu não tenho sinal. O Adriano está falando assim, olha, talvez te dá um sinal desta forma, Aline, ó. Não sei o que você acha. O A com um toque bem perto dos olhos, ali no cantinho dos olhos. Aline. Ó, você ganhou um sinal, Aline. É a letra A no cantinho dos olhos. Isso. Bem fácil. Tô pronto, Vitor. A hora que você der o ok. Ok, então podemos aqui, segundo o roteiro, ir para a parte 2. A gente vai fazer, eu faço a 2 e a 3 direto? Já vou indo direto ou vai fazendo parando? Pode ir direto. Caso você tenha algum equívoco durante o percurso, aí você retorna, por exemplo, ali no 2A. Aí refaz o 2A. Sim, por bloco, né? Para não ficar cortado. Exatamente, mas pode seguir todos até chegar o momento ali de apresentação dos convidados. Tá ótimo. Então, só relembrando, eu vou me apresentar agora, 30 segundos. Depois com 1 minuto, eu vou apresentar o tema do episódio. Aí eu vou apresentar a Aline, falar um mini currículo pequeno da Aline. E aí a Aline, após eu falar para ela, apresentar ela vai ter uma fala de 1 minuto para agradecer a participação, alguma coisinha assim, contexto. É livre, mas é 1 minutinho lá só para não ficar no vácuo, né? Chegar e se apresentar e tal. Aí depois venho, apresento o Adriano, para ter uma fala de 1 minuto, mais ou menos, falo o mini currículo dele. Adriano, só confirma comigo. É verdade, é o seu tio que quando você era pequeno, que ia com você te ensinar Libras, né? Levar para a comunidade. Sim. Tio, né? Sim. Tá certo. Ok. Então, eu vou ler o currículo, falar do tio, aí você tem 1 minutinho para agradecer a participação, etc e tal, e aí eu já passo para a pergunta para a Aline. Aí eu faço a pergunta, ela tem 10 minutos, depois eu linko a pergunta da Aline para o Adriano tem 10 minutos. Na resposta da Aline, o Adriano pode interferir.
Na resposta do Adriano, a Aline pode interferir, conversa, tá? Pode conversar, pode ficar tranquilo, tá bom? Não é engessado, não. Pode tirar dúvida, se achou alguma coisa interessante da história de um, de outro, pergunta. Nós temos esse momento, tá? É informal, não é engessado, rígido, não. Depois do Adriano, eu faço o encerramento. É essa a estrutura. Ok. Então, podemos começar? Pode, já está gravando, pode começar. Tá, então vou começar. Olá, eu sou o professor Tainan Naves. Desculpa. Olá, eu sou o Tainan Naves, meu sinal é este. Sou professor da UFMS, licenciado e mestre em Física e bacharel em Letras, e doutor em Ciências da Cognição. Ao longo dos anos, venho atuando com a educação de surdos, libras, terminologia, iconicidade e acessibilidade linguística. Minha formação multidisciplinar, entre exatas, humanas e biológicas, tem me ajudado a enxergar as línguas e a linguagem por vários anos. Hoje, eu estou aqui não só como pesquisador, mas também como alguém profundamente interessado em refletir, junto com vocês, sobre o que significa tornar um mundo mais acessível. De verdade. Neste episódio, teremos como tema principal a acessibilidade, indo da arquitetura dos espaços ao silêncio das barreiras linguísticas. A doutora Aline Maziero compartilhará sua vivência como ex-aluna da escola. Desculpa, Aline, vou voltar aqui, não é isso, a escola inclusiva, não. Eu fui para a escola regular, né? De escola regular. É pública? Foi pública, sim. Pública regular. Eu acho que é só isso que eu preciso arrumar. Voltando, item 3A. Neste episódio, teremos como tema principal a acessibilidade, indo da arquitetura dos espaços ao silêncio das barreiras linguísticas. A doutora Aline Maziero compartilhará a sua vivência como ex-aluna da escola pública regular, o que certamente nos fará repensar o que realmente significa incluir corpos diversos. Em seguida, o doutor Adriano Gianotto nos convidará a enxergar a linguagem como território de exclusão e de resistência, explorando o conceito de acessibilidade linguística e os desafios da aquisição da língua portuguesa por pessoas surdas. Tenho certeza de que este episódio irá provocar, sensibilizar e ampliar os horizontes. Sendo assim, venha refletir. Sendo assim, quer que eu fale de novo o bloco inteiro, que eu errei a última frase? Não, pode pegar essa sentença a partir de sendo assim. Sendo assim, venha refletir conosco sobre o que ainda estamos deixando de escutar. Como convidada para a conversa de hoje, temos a assistente de administração da UFMS, Aline Cristina Maziero, que é doutora em letras pela Unesp, mestre em estudos da linguagem pela UFMS e graduada em comunicação social com habilitação em jornalismo e licenciada em letras com habilitação em português e inglês. Além de pertencer ao quadro técnico da UFMS, ela também é tutora e professora em alguns cursos à distância da UFMS. Suas pesquisas dialogam entre literatura e tradução intersemiótica, mais especificamente traduções audiovisuais. Mas hoje, ela está aqui para compartilhar não só a sua trajetória escolar e acadêmica, mas a sua vivência pessoal e potente de ser uma mulher com uma condição de vida diferente, que passou pelas dificuldades e problemas na escola com grande sucesso, antes de palavras como inclusão entrarem no vocabulário de professores e de gestores. Aline? Olá, ouvinte do UFMS Digital. É uma alegria estar com você mais uma vez. Eu sou Aline Maziero, sou servidora da UFMS, sou pessoa com deficiência, eu tenho paralisia cerebral e por conta disso, né, eu tive paralisia cerebral
no momento do nascimento, e por conta disso eu levei para a vida uma deficiência física e motora. Então, desde o início, eu convivo com algumas limitações, mas não são limitações que me afastaram de querer aprender, de querer saber, de querer entender como as coisas funcionam. E, apesar de tudo, eu sou uma pessoa que gosta muito da escola e gosta de pensar. E, apesar de tudo assim, que a gente passou ao longo do tempo, eu sou uma pessoa que tem muito apreço pela instituição escolar e pela trajetória que cada um. E, apesar de tudo que eu passei ao longo dos anos, que não foram só momentos bons, né, eu posso dizer que. Peraí. E apesar de tudo que a gente passou ao longo dos anos, eu posso dizer que a escola sempre foi o meu lugar seguro. Então, é um lugar que eu respeito, que eu admiro e que eu vou levar sempre comigo, sem o qual eu não sei viver. Obrigado, Aline. Estamos bastante contentes de você ter aceitado esse convite. Vou agora apresentar o Adriano e logo faremos algumas perguntas. Então, como convidados também para a conversa de hoje, temos o professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o doutor Adriano de Oliveira Gianotto. Ele é pós-doutor e doutor e mestre... Desculpa, ficou muito erro. Temos também como convidado na conversa de hoje o professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, doutor Adriano de Oliveira Gianotto. Ele é pós-doutor, doutor e mestre em desenvolvimento local e pedagogo, além de especialista em educação especial, sendo uma referência nacional nos estudos da língua e da surdez. O doutor Adriano é surdo, filho de pais ouvintes, mas cresceu com o privilégio de ter um tio surdo como referência desde a sua infância, o que lhe permitiu adquirir a língua de sinais de forma natural. Hoje ele está aqui para compartilhar não só a sua trajetória acadêmica, mas também a sua experiência única e transformadora como homem surdo que teve o privilégio raro de adquirir Libras desde muito cedo, em contexto natural e afetivo. Vivendo por dentro dos desafios da comunicação e da acessibilidade linguística, o Dr. Adriano nos convidará a refletir sobre quais são as barreiras, nem sempre visíveis, que nos impõem a construção de pertencimento, do conhecimento e da cidadania para quem vive em outra modalidade linguística. Tainan, nós vamos precisar refazer essa parte. É só porque o Itamar está com o áudio aberto, e aí eu acho que ele tossiu. Vazou aqui, verdade. Perdão. Aí vamos refazer essa parte novamente. Enquanto isso, Adriano, tá tudo ok da sua biografia? Tem alguma coisa que precisa ajustar? Adriano, precisa ajustar alguma coisa? Eu achei que não saía. O texto, a história, tá isso mesmo? Já terminou o pós-doutorado ou ainda não? Ele falou perfeito, tá perfeito. Já faz 4 anos que eu terminei. Tá bom. Eu não vi quando. Tá ok. Vamos lá, então. Fala pro Adriano. Vai refazer. Item 6A. Discurso de apresentação, refazendo o discurso de apresentação do Adriano. E também temos como convidado para a conversa de hoje o também professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o doutor Adriano de Oliveira Gianotto. Ele é pós-doutor, doutor e mestre em desenvolvimento local, pedagogo e especialista em educação especial, além de ser uma referência nacional dos estudos da Libras e da surdez. O doutor Adriano é surdo, filho de pais ouvintes, mas cresceu com o privilégio de ter um tio surdo como referência desde a sua infância, o que lhe permitiu adquirir a língua de sinais de uma forma natural.
mas hoje ele está aqui para compartilhar não só a sua sólida trajetória acadêmica, mas também a sua experiência única e transformadora como homem surdo que teve o privilégio raro de adquirir Libras desde muito cedo, em contexto natural e afetivo. Vivendo por dentro os desafios da comunicação e da acessibilidade linguística, o doutor Adriano nos convida a refletir sobre quais são as barreiras, nem sempre visíveis, que se impõem à construção do pertencimento, do conhecimento e da cidadania para quem vive em outra modalidade linguística. Agora a fala inicial. Adriano. Primeiramente, agradeço muito o convite, parabenizo a você, professor Tainan, que é uma pessoa mais que especial, né, pela amizade, pelo carinho e pelo trabalho que você tem realizado na UFMS. Agradeço também, cumprimento e agradeço a Aline também por toda a sua trajetória, com esse trabalho que você tem. Agradeço aos 2 tradutores e intérpretes pela parceria, pelo trabalho. Agradeço ao Vitor, que está aqui na produção, pelo trabalho também e a atenção prestada para a gente. E tudo isso, né, quando a gente vê isso, a gente relembra essa questão da comunidade, da comunicação com a pessoa surda. Eu sou um homem surdo, eu não sou diferente de ninguém, sou igual como a todo mundo, posso ter a minha visibilidade também, mas eu lembro que lá atrás, logo quando eu nasci, os surdos, eles eram encarados como doente, mas a pessoa surda, ela não é, né? A minha surdez, por exemplo, ela é genética. Eu não tive nenhum tipo de problema de saúde que gerou a surdez. Então, minha surdez é genética, eu posso ter futuramente meus netos ou netas podem ser surdas, e isso pode me causar muita alegria, não vai ser algo triste, porque já faz parte da minha família, né? Eu tenho 3 crianças, e muitas vezes os meus pais, eu relembro que lá atrás os meus pais não me comunicavam comigo, porque eles não sabiam Libras, né? Até encontrar o meu tio, onde me levou para as associações de surdos. E dentro da associação, eu pude interagir e ver um monte de pessoas surdas se comunicando, e aquilo foi muito prazeroso para mim. Lá que se deu o meu início. Então, agradeço muito ao meu tio por estar me levando nas associações todos os dias, e isso contribuiu, eu estava com 6 anos, contribuiu para eu ter um crescimento muito grande na língua de sinais, até chegar ao SEADA, que era uma escola para surdos. Eu estudava lá pela manhã, e à tarde eu ia para uma outra escola regular. Então eu percorri essas 2 escolas, mas a escola regular não tinha intérprete na época. Então eu enfrentava muito preconceito, muita discriminação, não interagia com as pessoas dentro da escola regular. Já na escola SEADA, lá era todo mundo sinalizável, eu interagia com os meus pares, né? Então assim era muito valoroso, era algo muito maravilhoso. E eu percebo que hoje em dia essas barreiras ainda existem. E por que que elas existem, né? Porque ainda tem a gente como deficiente, mas nós não somos deficientes, nós somos seres capazes como qualquer outra pessoa. Isso é um problema de visibilidade, né? Ainda há muito preconceito, e esses preconceitos é por falta de informação. Nós sabemos que nós temos a nossa língua, o nosso direito linguístico, e isso tudo veio percorrendo de todo esse tempo. Eu lembro que meu pai não aceitava conversar muito comigo, e ele não queria, né, conversar em língua de sinais. E o meu tio que foi me dando educação, me passando, me ensinando essas coisas. Eu com 10 anos, né, até atrasado ainda, que eu fui começar a entender um pouco das coisas do mundo, porque não havia comunicação. Eu lembro que tinha um professor lá na escola SEADA, e muitas vezes não sabia Libras também. E aí muitas vezes eu não conseguia escrever a língua portuguesa, mas sabia sinalizar. E com o passar do tempo, meu pai e o meu tio também sugeriu, falou, olha, seria interessante a gente colocar essa criança para fazer um curso de escrita da língua portuguesa. Então, era algo particular, né? Minha família não tem muitos recursos, nós não éramos de famílias rica, né? Mas nós conseguimos pagar esse curso, e onde eu fui desenvolver a minha escrita. Mas tinha muita dificuldade, porque também não havia comunicação ali.
Até chegar, então, um dos professores me chamou meu pai e falou assim, olha, eu não consigo ensinar o Adriano, né? E o meu pai ficou refletindo como que ia resolver aquilo. Com 11 anos, o meu pai começou a comprar muitos jornais. Ele era viciado, né, em ler jornais, todos os dias ele fazia leitura no café da manhã, e eu vi aquela situação, e o meu pai serviu como um exemplo para mim, porque com os jornais eu comecei a ganhar um pouco mais de vocabulário da língua portuguesa. Eu não sei se vocês conhecem, o meu pai gostava muito, né, e era bem legal, e ele me ensinou também. Só um exemplo. Nós temos aqui, nós temos um copo com água, e aí meu pai colocava etiquetas no copo, escrevendo copo. Pegava um outro objeto, ele colocava uma etiqueta escrevendo caneta. Então ele foi nomeando esses objetos para mim. E eu fui vendo todos aqueles objetos com os nomes e fui adquirindo vocabulário. E hoje eu consigo assim me expressar de uma certa maneira na língua portuguesa com boa qualidade. Isso foi um aspecto, né, da minha vida. Mas é interessante. Só que o que acontecia? Eu ainda não tinha o hábito de fazer frases, de formar frases na língua portuguesa, porque o português é minha segunda língua. Às vezes a gente acha assim, olha, a família que me ajudou muito, mas depende muito de cada pessoa. Eu me esforcei muito para conseguir. O meu pai me ensinou, fui em busca do meu pai, em busca dos professores, e fui aos poucos aprendendo. E eu percebo que a sociedade ainda, hoje em dia, ela não tem esse trabalho, essa influência, todo esse estímulo com o sujeito surdo. Isso gera o quê? Que a comunidade surda, o sujeito surdo, não goste da língua portuguesa. Então a gente tem que refletir sobre isso. Muitas vezes a gente pode pensar que futuramente, quem sabe, os surdos podem estar um pouco melhor. Muitos surdos falam, não, eu prefiro só a língua de sinais. E eu sempre oriento, gente, nós temos que aprender as duas coisas, tanto a língua de sinais quanto a língua portuguesa, né? E isso, toda essa minha influência causou com que eu conseguisse me tornar um líder na comunidade surda. Mas realmente, nós não estamos ainda, a comunidade surda ainda está nesse lugar de invisibilidade. Nós precisamos que estimular mais as associações para que elas possam estimular e desenvolver essas pessoas surdas, sujeitos surdos, colocar a mão na massa mesmo, procurar outras instituições. Eu acredito que futuramente a comunidade surda ela pode sim estar mais visível, mais empoderada. Muitas vezes o meu tio falava, me incentivava muito, falava, olha, Adriano, ele é uma pessoa muito inteligente, ele consegue escrever, ele consegue muitos sinais. Eu com 14 anos, eu já estava bem desenvolvido. E aos poucos a gente ia, e fui vendo também alguns temas, né, algumas discussões na sociedade. Comecei a fazer algumas viagens, com 14 anos comecei a fazer algumas viagens, e tudo isso me constitui. Né? Hoje eu vejo, eu enquanto sujeito, que eu sou uma pessoa muito capaz de realizar tudo. Comecei a estudar, fazer faculdade, também foi um período assim muito difícil, né? Enfrentando algumas disciplinas, porque a sociedade ainda também não tem essa visibilidade do sujeito surdo. Mas o que faltava? O que era interessante? O mais importante é a questão da comunicação, da informação, de receber informação através da comunicação. Atualmente, o meu tio já está com 74 anos, né? E eu vejo o meu tio e lembro o passado dele. Ele não teve todo esse estímulo na língua portuguesa que eu tive. Hoje eu sou formado, né? E o meu diploma é dedicado a ele, dedicado ao meu tio. Hoje eu sou doutor, eu agradeço muito ao meu tio. Então a gente tem que prestar essa homenagem a essa pessoa por todo o carinho dele. Se não fosse o meu tio, aonde eu estaria neste momento? O que eu saberia? Assim como a Aline falou, a sociedade ainda ela não tem essa visibilidade da pessoa com deficiência, ou muitas vezes ela tem, mas de forma errada. Assim como a comunidade indígena, a comunidade surda, nós possuímos nossas culturas próprias, nossa identidade,
E isso não é menos do que qualquer outra sociedade. Nós, surdos, nós temos a nossa comunidade, a nossa cultura, as nossas lutas, né? Eu lembro que há uns 2 anos atrás veio a lei que fala sobre o ensino bilíngue, e isso veio e está crescendo a cada dia, e é muito bom ver isso, e faz a gente refletir lá atrás, né, toda essa trajetória, e acredito que isso irá causar muitas mudanças futuramente, mas não é fácil, né? Nós estamos no momento aqui. E o que eu falava lá atrás, hoje muitas pessoas me dão razão. Por quê? Porque perceberam que a importância do ensino bilíngue. Há um grande número de surdos se formando, sendo mestres, sendo doutores, e isso me causa muita felicidade com todo esse avanço. Obrigado, Adriano. Obrigado, Adriano. Queria aproveitar essa oportunidade e fazer uma pergunta para a Aline. Aline, você como ex-aluna de escola regular e bem antes disso, de se tornar uma norma para as pessoas, de novo. Agora eu gostaria de aproveitar a oportunidade e fazer uma pergunta para a Aline. Aline, você como ex-aluna de escolas regulares, e bem antes disso se tornar uma norma para pessoas com deficiência, o que poderia dizer para os que nos ouvem ou assistem a respeito dos limites e possibilidades da acessibilidade e da inclusão em nossa sociedade? Qual é a sua opinião a respeito da arquitetura das cidades, dos espaços institucionais, e quais são as barreiras invisíveis que muitas vezes excluem os corpos diversos? Primeiro, eu gostaria de agradecer, professor Tainan, professor Adriano, por estarem aqui junto comigo nesse podcast, pelo convite, tá? E por ter tanto dividido essa história de vida com a gente, que é uma história de vida que me comoveu bastante, assim, gostei muito de conhecê-la. Né? Eu acredito que se a gente trocar informações sobre as histórias de vida de cada um de nós teremos, assim, veremos muitas coisas em comum, né? E de como passamos por questões que as pessoas ditas normais, né, muito entre aspas, elas não passam e nem percebem. E você falando, né, dessa barreira linguística que seus familiares tentaram romper, né, eu fico pensando também nas barreiras que a gente teve ao longo do caminho. No meu caso, eu também fui uma pessoa muito... dei muito certo, assim, na medida em que meus familiares também me apoiaram muito, né? Eu sou uma pessoa com 36 anos, então eu estou na escola desde os 3, né? E eu ainda não saí da escola. Eu falo assim, que eu sou um exemplo bem-sucedido da educação escolar, mas um exemplo bem-sucedido que também sofreu bastante, que viu muitas coisas acontecerem, né? E como o professor Adriano citou, que no caso, durante a formação dele, não havia intérpretes de Libras, no meu caso também não havia ajuda de nenhum professor assistente, nada que pudesse me auxiliar. Então, o que acontecia? Eu tenho uma deficiência física, né, decorrente de paralisia cerebral, e, a princípio, ela causa problemas no equilíbrio e na questão de locomoção. Então, eu já tinha muita dificuldade para andar, mas eu morava no interior e eu andava segurando, né, usando depois muleta, usando andador, né? E só isso foi mudar só depois que eu vim para Campo Grande, que daí eu fazia acompanhamento no Sara Kubitschek, em Brasília, no Hospital do Aparelho Locomotor, e lá eles me disseram, se você começar a usar a cadeira de rodas, você vai ter mais qualidade de vida. E aí eu comecei a usar só aqui, né, aos 18 anos, quando eu já tinha passado por toda a trajetória de escola regular, né, de ensino básico. E esse período, assim,
eu não estudei em nenhuma escola que só tivesse pessoas com deficiência. Como a minha mãe era professora, ela me levou desde o início para a escola regular. E isso significava também comprar briga, né? Porque não eram todos os lugares que aceitavam uma pessoa com deficiência, porque no meu caso eu era molinha, né? Eu era uma pessoa difícil de lidar. Nem todos os professores sabiam como lidar comigo, mas eu tirava boas notas, eu tinha um bom rendimento escolar, né? E aí, isso foi dificultando que os professores me indicassem para eu me retirar da escola ao final do ano, que era mais ou menos o que acontecia sempre. Aí, eu, assim, como morava no interior, eu conheci todas as escolas privadas e algumas públicas do município, mudando de escola todos os anos, né? E fui aprendendo aos poucos, né, como me virar. Então, como eu vejo problemas de acessibilidade arquitetônica e física, vejo com, assim, como uma questão que eu tenho que relevar muitas vezes, porque é uma coisa assim, que embora esteja na lei, não é uma coisa que a gente vê cumprida com muita frequência. Então, a gente briga até o momento em que a gente cansa. E aí a gente fala, pode continuar assim. Né? E eu tenho ficado bastante nesse sentido, assim, já é normal que isso aconteça, sabe? Eu já perdi um pouco do ímpeto de querer que as coisas se modifiquem. Que mais? Como o professor Adriano, eu também me formei, fiz toda a graduação, mestrado, doutorado, né? E é uma conquista muito grande, é uma coisa assim que a gente tenta explicar para as outras pessoas, mas é muito legal você ver que conseguiu chegar nisso, né? Porque você teve ajuda, porque você não fez isso sozinho, né? Porque você dedica isso à presença de outras pessoas, que no meu caso, assim, eu tive que viajar para outras cidades, né? O deslocamento era muito difícil. Eu viajava todas as semanas para estudar, né? E terminei o doutorado antes da pandemia, foi uma coisa boa, no meu caso, porque senão eu acho que ia ser mais complicado ainda, né? Mas foi um período complicado, e são coisas assim que a gente gosta de lembrar que já passaram, né? Mas a gente conseguiu passar por tudo isso e deu tudo certo. O que foi, mãe? O que mais? Acho que é isso. Querem que eu refaça alguma parte, Vitor? Não, foi bem pausado. Então, algum momento que a gente precisa recortar depois, tá bem pausado, fica tranquilo de fazer a edição. Tá bom, obrigada. Gostaria de complementar. Posso? Pode. Posso complementar? Bom, primeiramente, uma coisa. Parabenizar a Aline, né? Dar os parabéns a você, Aline. E assim, né? Você não se colocou na condição de coitada, né? Você foi atrás,
conseguiu, se tornou visível, assim como eu, né? Estudou, teve progresso, e de fato, realmente é cansativo, causa várias brigas, não é fácil, mas você não desistiu. Você não desistiu. Você continuou a sua luta, lutando até agora. Então, isso traz o quê? No Brasil, nós temos 220 milhões de pessoas com deficiência. E ninguém conhece a luta de cada um. Eu já tenho há mais de 35 anos lutando e lutando pela nossa comunidade. Nós temos, fui responsável por criação de 17 leis, tanto municipais quanto estadual, e assim, não é fácil. A lei está lá, tudo muito bonito. Eu gostaria de trazer algo para nós refletirmos, né? Muitas pessoas, a gente tem lá, nós pagamos nossos impostos, temos imposto de renda, é descontado nosso salário, e o retorno? E o retorno? Não tem. Nós muitas vezes não temos um intérprete, né? Às vezes não tem a rampa. E isso precisa ser resolvido. Nós pagamos os nossos impostos e nós precisamos ter esse retorno. Isso, eu reflito muito sobre isso, sobre essa falta de visibilidade, sobre essa falta de entendimento, sobre a falta dos nossos direitos. Eu vejo atualmente que há um grande número de pessoas autistas crescendo e por causa dessa luta, existe um investimento maior. Só que as outras deficiências acabam tendo um investimento menor. Por quê? Porque está mais visível o autista. Mas nós precisamos retomar isso e tem que ser de forma igual. Eu lembro lá atrás que não havia intérprete quando eu estudava no 5º ano. Passei meu ensino médio todo e depois sem a presença desses profissionais. E aí, quando veio a lei, muitas vezes leis com falhas também, que é algo muito sério, e a gente continuou trabalhando. Então, parabenizo muito a você, Aline, por todo o seu esforço, por sua capacidade de continuar. Hoje você aí, né, já tem seu doutorado, pós-doutor, e você está se tornando visível, né? As pessoas estão te enxergando. Então, muito parabéns para você. Pensando também, para continuar a conversa, é interessante lembrar, né, como o professor Adriano citou, que existe uma grande quantidade de pessoas com deficiência no Brasil e que nós estamos vivenciando, né, um momento de muita visibilidade das crianças atípicas, né, que seriam as crianças, principalmente, mas as pessoas, de modo geral, com autismo ou outros tipos de algumas diferenças não visíveis, né? E aí, assim, essa questão toda de pensar também, estava me lembrando agora, né, que uma vez eu fui num congresso desses que a gente vai para apresentar trabalho, e aí eu escutei pela primeira vez o termo deficiente em espanhol, que é descapacitado. E eu achei aquilo muito, para mim, eu achei pior do que o de língua portuguesa, que já era um termo, assim, depreciativo, né? Pejorativo. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, não, a gente precisa também mudar linguisticamente essa percepção, né? E aí o professor Tainan chegou para mim e falou, mas o surdo se autoafirma com letra maiúscula, né? Então, tudo isso perpassa a acessibilidade. São questões, né, que a gente tem que estar atento, que são do nosso tempo e que a gente tem que fazer visível mesmo, né? Acredito que é bem isso que o professor já comentou. Obrigado, Aline. Muito obrigado por compartilhar sua vivência com tanta clareza e sensibilidade. Sua fala nos ajuda a enxergar dimensões da acessibilidade que muitas das vezes, né, passa despercebidas. E, Adriano, ouvindo tudo isso, me vem aqui à mente uma outra camada dessas barreiras.
sabe, assim, uma que talvez não esteja no espaço físico, mas que afeta profundamente a forma como nos comunicamos e nos percebemos. É uma barreira que não se vê, mas se sente, que é a questão da barreira linguística que já foi comentada. Quando a gente fala de acessibilidade, muitas das vezes, para o brasileiro médio, parece que o debate fica restrito apenas à arquitetura e ao urbanismo, mas pouco se fala na sociedade fora sobre a acessibilidade à linguagem, à comunicação e à construção de sentidos. Então, eu queria te convidar para refletir um pouco a partir desse ponto. Então, eu pergunto, o que é, afinal, essa acessibilidade linguística? Como ela se manifesta ou como ela se ausenta nos espaços educacionais, culturais e institucionais? E em que está o jogo quando esse acesso é negado? E depois, né, se puder, claro, seria legal se você pudesse falar sobre os impactos disso na aquisição da língua portuguesa pelos surdos, né, algo que você já começou a comentar como foi na sua vida. E porque eu acredito que essa discussão nos leva direto ao coração da inclusão linguística de verdade. E como foi o seu percurso pessoal com a comunidade surda e ouvinte, né? E como que se deu essa relação com a língua portuguesa em casa, no período escolar, e como que ela se dá nos dias de hoje, enquanto professor universitário, escritor de vários artigos, capítulos de livros. Agradeço, tá, Tainá, pela sua pergunta. E te respondendo, o que acontece? Nós temos aí um período, mais ou menos de uns 10 anos atrás, acredito que lá no período em 2015, aconteceu o quê? Havia uma escola que foi fechada, uma escola para surdos. E quando eu me deparei com o fechamento dessa escola, nós fizemos um grande movimento, conversamos com algumas instituições, com alguns governantes, e eles falaram o seguinte, Flora, nós estamos respeitando a lei que voga, né, que vai para a escola inclusiva. Então, a pessoa surda vai estar numa escola inclusiva. E a gente lembra que aquela escola, muitos surdos estudaram naquela escola, isso não aconteceu só aqui não, aconteceu também no Brasil, e a gente começou também a estudar sobre isso, e aí veio a criação, né, o tema da criação do ensino bilíngue, que já havia também lá com a... Deixa eu só compreender. Você está falando do SEAD e daquele movimento que começou em 2011, né, a respeito do Setembro Azul e etc. Isso. Uma coisa que às vezes, eu não Isso. sei se é eu que não entendo direito, ou se é a percepção desse movimento, na legislação o problema era um problema de preconceito ou um problema de regulamento, porque essas escolas de surdo eram escolas ditas como especiais e elas precisavam ser transformadas em escolas bilíngues. É essa questão de regulamento ou é uma questão de preconceito ou é tudo junto que gerou esse movimento geral? Tá certinho. Preconceito, né? Preconceito. Perceba o seguinte, alguns ouvintes também tinham muitas dúvidas sobre isso. E nós, em nossas pesquisas, né, tanto o governo federal, quanto o governo estadual e o governo municipal, eles sabiam isso, porque eles já tinham conhecimento da lei. Mas não tinham divulgado nada a respeito disso anteriormente. Então, nós tínhamos o direito, mas tinha lá o PNE, desculpa, gente, PNE, né, que é o Plano Nacional de Educação, e ali falava que havia um prazo de 10 anos que tinha recursos destinados para a criação dessa escola com toda essa estrutura. Já estava pronto lá no plano. Também havia a lei, né, não sei se vocês lembram, a LBI, veio a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, lá em 2015, no seu artigo 47, falava sobre a oferta do ensino bilíngue, né? Desde de 0 ano até 17 anos, está lá.
E isso tudo contribuiu, né, para esse processo de políticas que fala sobre acessibilidade linguística. Mas não se atém ainda, as pessoas ainda não tinham aceitação dessa lei. Várias leis sendo criadas, mas ninguém aceitava isso. E as crianças surdas iriam aprender aonde? Quando chegou em 2015, em meados de 2015, aconteceu que o governo, né, decidiu fechar essa escola, que era do 1º ao 5º ano, porque ele tinha e deixou esse centro aberto com o funcionamento de um centro, né, com atendimento psicológico, AEE, atendimento de fono. Mas o decreto, isso ia contra o decreto, porque essa nomenclatura de centro, ele não era uma escola. Então, o centro ele pode continuar, a escola não. Então, por causa dessas nomenclaturas nos documentos, contribuiu para esse fechamento e os alunos foram para as escolas regulares. Mas isso prejudicou muito os alunos, né? Causou muita dificuldade, porque as crianças não tiveram dificuldade na escrita da língua portuguesa, porque os professores não tinham profissionais adequados, não havia avaliação, e foram inseridos nessas escolas. Isso prejudicou muito. Nós, da comunidade, né, e de algumas instituições, das universidades, começamos a elaborar um estudo. Eu lembro também que é importante passar aqui, né, tanto pós, mestrado, doutorado, as pessoas não falavam muito sobre esse tema. E eu, enquanto surdo, né, em todas as minhas pesquisas, eu sempre ficava isolado, porque a comunidade, né, inclusiva, ficava com medo. Eu falava, não precisa ficar com medo de mim, gente. Muitas vezes falava assim, nossa, a gente não faz muito trabalho com ele porque é difícil a comunicação. E os outros professores falavam, não, gente, ele se comunica de qualquer forma, junto com vocês. Terminando o meu pós-doutorado, né, fazendo as minhas pesquisas, eu lembro que eu nunca tive essa interação com pessoas ouvintes. Por quê? Porque não tinha essa visibilidade, por falta de acessibilidade linguística, por falta, muitas vezes, de profissionais qualificados, uma série de faltas que eu enfrentei enquanto isso. E isso tudo é motivo da invisibilidade desse sujeito surdo. E me preocupava muito com o futuro, né? Porque a gente lembra que lá em 2021, por exemplo, nós tivemos uma lei que ela veio mudar, né? A lei que mudou a LDB e falava sobre a criação de cursos da educação bilíngue, falava sobre a formação e discorria sobre outros temas. E já fazem 10 anos com isso. Só que eu não sei que fruto isso vai ter, né? Mas acredito sim que isso possa melhorar a acessibilidade linguística. Atualmente, os surdos estão melhorando na sua escrita da língua portuguesa. Eles não estão perfeitos, é claro, nós sabemos disso, mas hoje a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul criou o curso de licenciatura bilíngue, né, para pessoas surdas. Nós temos 24 acadêmicos surdos e temos 6 acadêmicos ouvintes que interagem, que estudam em sala de aula. Eu sou um dos professores, é maravilhoso. E muitos ouvintes perguntam, né? Por que só foi criado agora esse curso, sendo que lá atrás poderia ser criado, né? Mas isso é fruto de muita luta sobre acessibilidade, sobre políticas linguísticas, muita luta para se tornar visível, e aos poucos a gente vai conseguindo que a sociedade tenha um melhor entendimento. Não estamos prontos, são passos a ser percorridos ainda. Lá atrás, eu lembro que com o advento do decreto, nós tivemos um outro decreto onde cancelava, né, o cargo do tradutor-intérprete. Hoje, estão tendo aí também a utilização de profissionais terceirizados, que infelizmente não tem tanta qualidade profissional, e isso também está gerando um problema muito grande nas universidades para os acadêmicos, porque arrumar intérprete qualificado está sendo muito difícil. No ato do trabalho da oralização também está tendo muitas falhas. Então, assim, a gente enfrenta ainda essas dificuldades. Nós não podemos obrigar,
fazer um concurso nem nada, mas a gente percebe que tem avanços e, por outro lado, temos dificuldades, mas que precisamos se investir tanto na acessibilidade, em políticas linguísticas, rever, né? Assim como nós temos o espanhol, o alemão, o inglês, nós também temos que incluir a Libras como disciplina regular, e a gente está lutando para essa inserção da disciplina de Libras, porque isso também é uma política linguística. Isso é muito interessante trazer para vocês. Não sei se você lembra sobre a lei de inclusão, que ela separou, né, que trouxe a distinção ali do ensino bilíngue e tirou um pouco a comunidade surda da educação especial. Porque a educação especial ela tem um outro viés com as pessoas com deficiência, né? Como a Aline falou, que ela tem ali a deficiência motora dela. Então, é uma outra característica. A gente está ainda nesse processo, né, enfrentando essas dificuldades de separação da comunidade surda. Mas não está pronto, não. Ainda tem que lutar muito e espero que no futuro possa estar melhor. Só para complementar, se eu puder rapidinho, antes da gente finalizar, só para complementar a fala do professor Adriano, né? Ele cita que muitos colegas o viam como como alguém que não conseguia interagir, não conseguia se comunicar, e ele não conseguia se comunicar também de volta com essas pessoas, né, que achavam que ele tinha algum outro tipo de problema que não apenas a surdez, né? E isso, assim, é uma coisa bastante frequente para outros tipos de deficiência também, porque a gente tem essa visão, assim, de que as pessoas, elas acham, né, que porque você tem uma deficiência, você acaba acarretando todas, né, e que você não vai ter um grau de entendimento daquilo que está, né, que você não vai conseguir se comunicar, que você não vai conseguir fazer as coisas que eles te pedem, né, que você não vai conseguir conviver em sociedade. E isso é uma coisa ainda muito, né, a inclusão é uma coisa ainda muito recente para a gente esquecer rapidinho, né, que as pessoas antes queriam nos matar, né, elas queriam que a gente fosse recolhido, né, em sanatórios, em casa. Então, só o fato de a gente estar hoje, né, saindo de casa, indo para a universidade, isso já é uma grande mudança. É isso. Muito obrigado pelas colaborações. Adriano, também, muito obrigado. Comentar, perdão? Sim. Sim, à vontade. Tem uma coisa bem importante que a sua fala me fez lembrar, né, sobre isso, então agradeço muito pela sua fala. Eu lembro que eu, sendo orientador, né, na verdade, eu estava fazendo mestrado e teve 3 vezes eu reprovei, quando eu fazia mestrado, por 3 vezes eu reprovei, e aí eu procurei, né, o meu professor, orientador, e perguntei, questionei, né? Falei, poxa, eu tenho o meu projeto é maravilhoso, está tudo certinho, falando sobre a inclusão, né? E aí o meu orientador falou assim, olha, eu peço perdão para você, mas assim, eu não tenho conhecimento a respeito da pessoa surda, do sujeito surdo. E aí eu lembro que havia um professor do lado, né? O professor Heitor Romero, uma pessoa maravilhosa, que estava ao lado ali, que já tinha experiência de trabalhar com pessoas com deficiência, né? Já tinha trabalhado com surdos, com cego. Ele ouviu aquela fala daquele professor, ele causou uma estranheza, e aí o professor me procurou e perguntou, falou assim, olha, você é surdo, né? Vem comigo que eu vou ser o seu professor orientador. E eu fiquei feliz naquele momento.
E aí, chegou o dia da prova, fui fazer uma entrevista, meu projeto passou, comecei a estudar, e perceba, quando eu comecei a estudar, havia lá a banca, né, com outros professores, e os professores da banca me olharam, já com a certa estranheza, e falando, ele é surdo? Eu já percebi na expressão facial de cada pessoa aquela negação. E eu respondi, sim, sou surdo. Eu não posso estar incluso aqui? Aí o professor também falou assim, olha, quem não tem esse tema, quem não tem conhecimento sobre inclusão, pode se retirar. Ele me apoiou naquele momento ali, porque é importante nós termos esse viés inclusivo aqui no mestrado. E aí causou uma discussão entre professores ali. O professor, né, comprou minha briga. Ele falou assim, olha, eu vou comprar a sua briga. E aí o professor falou assim, olha, o Adriano, ele é capaz, ele é surdo e ele tem total capacidade como qualquer outro aluno. E ele ouviu de outros professores dizendo assim, vamos ver daqui 6 meses, quando ele for produzir o artigo dele, quando ele for fazer os capítulos que ele tem que publicar, vamos ver. E aí, passado-se um tempo, eu fiz algumas publicações, fui apresentar seminário, e o professor falou, olha, pessoal, o Adriano vai ter que apresentar o seminário. E algumas pessoas, né, outras pessoas, no caso ouvinte, alguns não tinham terminado lá o seu trabalho, e eu, surdo, fui o único ali a terminar o trabalho, a apresentar o meu artigo. Apresentei o artigo e todos os outros professores naquele momento ficaram assim bem envergonhados, bem angustiados com aquilo que eles estavam vendo, né? Eu falo assim que eles pareciam emas, né? Colocaram a cabeça no chão, esconderam ali. E aí o professor falou para eles: vocês viram? O surdo é capaz, como qualquer outro ouvinte. Por isso nós temos que aceitar a inclusão dele. E teve professores que começaram a chorar, porque se sentiram na pele que eles estavam sendo preconceituosos naquele momento. E aquilo, né, causou uma reflexão entre aqueles professores. E aí terminei, fiz toda a minha defesa, terminei o meu mestrado, e o professor falou para mim, vamos para o doutorado. Eu falei, não, eu não vou. Ele falou, vai sim, você vai fazer doutorado. Eu falei, ok, e comecei a fazer o doutorado. Passei em tudo, terminei meu doutorado, passaram-se alguns anos, fiz o pós-doutorado, e olha, eu fui o único, né? Diante daqueles 10 mestrandos, eu fui o único a conseguir bolsa. Tentei, né? Fiz toda a documentação. E hoje agradeço muito ao professor pelo apoio. O professor me agradece muito também pelo impacto que ele teve em orientar uma pessoa surda. E isso causou uma grande visibilidade. Mas é através de luta. Né? Porque realmente a maioria das pessoas com deficiência enfrenta essas barreiras, enfrenta esses sofrimentos e muitos desistem, muitos largam, mas nós temos que persistir e que a vitória vem, até chegar à vitória. Né? A chave da vitória nós vamos conseguir. Esse tesouro, né? Nós vamos chegar no futuro e encontrar o nosso tesouro. Hoje, por exemplo, eu vejo muitos surdos falando assim: ah, é difícil estudar. E eu falo para eles: não é difícil, não. Você tem que quebrar essas barreiras, você tem que superar suas barreiras. Você é capaz, você pode sim. Então, assim como os surdos, tem as pessoas cadeirantes, tem as pessoas com outras deficiências, e nós precisamos, né, influenciar, fazer uma influência positiva nessas pessoas. Porque a pessoa deficiência, ela é capaz, sim, assim como você, Aline. Né? Eu acredito que muitas pessoas falavam que você não era capaz de terminar o doutorado. E você terminou. É isso. Sim, eu passei por muita desconfiança também, né? Assim, da questão de você vai dar conta de vir toda semana, né? Eu viajava toda semana, então você vai conseguir fazer isso? Fui, consegui, também ganhei bolsa, passei em primeiro lugar no mestrado, né? Eu era de uma outra área, eu era de comunicação social, fui para a área de letras,
Aí todo mundo me achava assim, um ETzinho, porque eu era, né, uma criatura cadeirante caída no meio do mestrado que eles não tinham visto. Aí, assim, e a gente vai, né, superando a cada dia as adversidades e conseguindo também mudar alguns preconceitos, né, algumas percepções negativas que as pessoas ainda têm sobre pessoas com deficiência de modo geral, né? Como essa de achar que são menos capazes de fazer alguma coisa, né? E a gente às vezes tem que provar 2 vezes mais, 3 vezes mais para dizer que consegue. Obrigado, gente. Foi maravilhosa essa conversa. E eu queria aproveitar e dizer para o Adriano que eu estou percebendo que uma das maiores formas de homenagem, de honra que ele pode estar fazendo para o tio dele é o que você está fazendo agora para os seus alunos. Eu estou vendo você como um multiplicador de tudo aquilo que o seu tio fez por você enquanto criança, você está fazendo pelos seus alunos, pelos acadêmicos, pela comunidade surda, não só de Campo Grande, mas do estado e do país, em toda a sua luta. Então, eu me sinto bastante honrado e feliz de poder ter sido seu amigo há quase 20 anos, que a gente se conhece aqui, e é um privilégio ter vocês aí aqui comigo. E eu, então, continuando, gostaria de agradecer, então, essas reflexões tão potentes e também por estar lembrando a gente que a linguagem pode ser um espaço de exclusão ou de encontro, né? A gente sai aqui da sua fala com muito mais elementos para pensar e é justamente com esse sentimento de inquietação e de abertura que eu queria encaminhar agora para o nosso encerramento. Porque agora é o fim do episódio, né? Mas também seja este só o começo de uma reflexão mais profunda, daquelas que a gente consegue, que a gente não consegue mais deixar de lado, né? Falando hoje sobre acessibilidade, mas não tem um termo técnico, burocrático ou protocolar. Não falamos sobre acessibilidade dessa maneira, nós falamos sobre acessibilidade como experiência humana, como ausência, como urgência e também como travessia. Porque, no fundo, né, a acessibilidade revela aí, com muita força as estruturas que elegem aí, quais corpos e quais libras que cabem dos espaços. E, mais importante ainda, quais são as que precisam ficar de fora. E essa conversa não foi sobre incluir alguém, mas sobre reconhecer que ninguém deveria ter sido excluído desde o princípio. A fala da doutora Aline nos deu um panorama sensível e bastante lúcido sobre os desafios concretos da acessibilidade física, mas também sobre as barreiras simbólicas, aquelas que não estão em degraus ou portas estreitas, mas em olhares, silêncios, esquivas e ausências. Como ex-escola da escola pública, ela nos trouxe aí uma visão de dentro, vivida na pele, sobre o que significa ocupar espaços que nem sempre foram pensados para todos, né, mas que mesmo assim ela ocupou com potência e com êxito. A fala dela não foi só um depoimento, foi um convite à responsabilidade coletiva. Já o Adriano nos ofereceu aí uma outra chave bastante importante, a da acessibilidade linguística. O doutor nos lembrou que nem sempre a barreira é física. Muitas das vezes é a linguagem que se fecha, que se nega e que se impõe. E que a língua, quando não é acessível, ela também é uma forma de exclusão. Né? A sua história de aquisição natural da Libras, desde a infância com seu tio, a partir de um ambiente surdo, rico e afetivo, mostra o quanto o acesso à língua é transformador e como não acesso pode ser extremamente limitador. A acessibilidade linguística, né, como ele explicou para a gente, não é favor nenhum, é um direito. Ela deve ser assegurada nos espaços escolares, nos espaços culturais e nos espaços institucionais. Porque o sujeito surdo não é estrangeiro no seu próprio país. Mas, muitas das vezes, ele é tratado como estrangeiro, quando a língua portuguesa se impõe como única porta de entrada e a sua única saída. Então, essas falas nos atravessam porque revelam que a acessibilidade real existe muito mais do que rampas ou legendas. Exige escuta, presença, corresponsabilidade social e política. Não é sobre facilitar a vida de alguém, é sobre garantir que todos tenham o direito de viver plenamente. Então,
Quero agradecer de forma muito objetiva e sincera à AGEAD, a Agência de Educação à Distância da UFMS, por apoiar e incentivar as discussões tão relevantes. Agradeço também à CEPED, Secretaria de Inovação Pedagógica Digital da AGEAD, pelo suporte técnico e pedagógico, imprescindíveis à realização desse episódio. Agradeço aí o Vitor, que com muito afinco, né, nos gerenciou aqui tecnicamente. Agradeço teço agora um agradecimento especial ao podcast UFMS Digital por nos acolher aqui nesse espaço e oportunizar essa conversa pública tão necessária. E, claro, agradecemos muito aos nossos convidados, a doutora Aline Maziero, ao doutor Adriano Gianotto, que com sensibilidade e firmeza nos conduziram a repensar o que chamamos de inclusão e a perceber que a acessibilidade de verdade não é concessão, é condição básica de pertencimento. E é com essa escuta atenta e esse centro de pertencimento que a gente encerra o encontro de hoje. Mas antes de fechar de vez, eu queria deixar aqui para vocês, nossos ouvintes, nossos espectadores, uma última provocação. Daquela que a gente leva para casa, sabe? Repensa no nosso caminho e, quem sabe, possa se transformar numa atitude. Porque, no fim das contas, o que foi dito aqui hoje toca em algo muito maior do que a acessibilidade como conceito. Toca no modo como construímos ou como negamos o direito de existir com dignidade. A acessibilidade não se mede apenas pela presença de uma rampa ou de um intérprete, né? Ela se mede pela qualidade dos vínculos que somos capazes de construir, pela forma como garantimos que cada pessoa possa circular, aprender, se expressar, sonhar em sua língua, em seu corpo e do seu próprio jeito. Se há algo que nesse episódio quis deixar claro é que não estamos falando apenas de inclusão escolar, nem de acessos físicos. Estamos falando de vida plena em sociedade, de linguagem, de autonomia, de reconhecimento. E por isso, ao final agora do nosso episódio, eu deixo aqui um convite a cada ouvinte, cada espectador. Olhe aí ao redor, né? Olhe para os espaços que você habita, para as práticas que você naturaliza, para as exclusões que talvez você nunca tenha percebido, né, pelo preconceito que às vezes está ali escondido em você, e que estão ali todos os dias para tantas pessoas. A verdadeira acessibilidade começa quando paramos de perguntar como incluir e começamos a perguntar por que excluímos até agora. Então, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, que essa conversa siga aí reverberando nas salas de aula, nos corredores da instituição e principalmente nas decisões que tomamos enquanto sociedade. Muito obrigado e a gente se vê por aí.